Gente, vamos conversar. Mais um vídeo, mais uma conversa. E eu sei que não estou tão constante como deveria, só que é a realidade do momento. Mas em tudo dai graças. Vocês estão escutando esse barulho assim? Eu espero que não estejam, porque é o barulho do vento aqui na janela e eu não vou conseguir resolver isso e vai ser assim mesmo. Eu vou fazer já meu devocional. Já tô aqui com o meu livrinho, tô lendo todo dia este devocional aqui do Charles Spurgeon. Já tá saindo um pouquinho aqui a letra, mas, gente, este livro é maravilhoso assim, porque ele é de dia e de noite. Eu tô me estressando com esse barulho. Como é que a pessoa faz um negócio assim? Estou na paz, vou ler a Bíblia e essa raiva vai sair. Mas, enfim... este devocional aqui, ele é muito legal porque ele é dia e noite, ou seja, você lê no início do dia e lê no final do dia também, no caso na noite, né? E é tudo bem conectado, enfim, é muito legal começar o dia com este auxiliar aqui também. E aí, gente, vou falar boas notícias, são boas notícias para mim, né? E que sirva de ânimo para vocês também. Eu só li a Bíblia, a Bíblia toda no caso, só uma vez, e já faz o quê? 2 anos que eu fiz isso. E eu sempre tive muita dificuldade de manter a constância na leitura da Bíblia, né? De fazer realmente um devocional bem mais aprofundado, um devocional realmente assim, de ler a Bíblia, mas entender. E aí... algumas coisas que eu coloquei como meta para este ano, que a gente já conversou isso algumas vezes, em relação às metas e tudo, foi a questão de ter a constância no devocional e de desenvolver mais, aprofundar mais meu conhecimento sobre a palavra. Confesso que neste segundo ponto eu estou falhando, porque eu não estou dando tanto tempo, não estou tirando tanto tempo para isso. Só que no primeiro ponto, que é a questão da constância, pela graça do Senhor, somente dele, enfim, eu tô conseguindo e eu tô muito feliz, porque a gente já tá o quê? Em maio, e eu estou bem adiantada na minha leitura da Bíblia e tô muito feliz. Eu já tô no livro terminei agora Segundo Reis, segundo livro de Samuel. Terminei segundo Samuel, tá? Não é Reis, é Samuel. Mas, enfim, é muito interessante, porque o plano que eu tô fazendo é cronológico. Existe aquele plano de você ler um do novo, um do velho, e vai mesclando e tudo, só que este é o que eu realmente tô vendo, que eu tô conseguindo colocar, assim, como... na minha rotina, e eu tô me identificando muito com ele. Então vai ser este mesmo, né? E aí, gente, uma coisa que eu tô fazendo também, quando eu vou ler, eu tento fazer várias marcações. Não sei se dá pra ver aqui. Essas marcações assim... não sei se tá focando. Como é que foca aqui na... mas enfim, essas marcaçõezinhas assim, é um método que eu vi uma vez uma youtuber também falando, uma youtuber cristã. Ela vai marcando os nomes de todas as pessoas que vão aparecendo, aí você faz um quadradinho e marca o nome. Aí quando é nome de cidade, por exemplo, você sublinha. Ou quando é um nome diferente, ou algo que já aponte para Cristo, mesmo no Velho Testamento, por exemplo. Aí você faz uma marcação com cores e tudo, eu gosto de usar muito isso. E minha Bíblia é muito legal porque tem essa vantagem aqui de ter... essa parte para as anotações, né? Ou às vezes eu coloco um post-it e tudo. Mas enfim, eu sei... ai, essa é coisa de menininha, sei lá... não, gente. É coisa de quem quer realmente, assim, entender mais e memorizar mais as coisas da Bíblia. Porque eu sempre tive muita dificuldade quanto a isso. Ainda tenho, na verdade. Eu posso ter lido a mesma história várias vezes, tipo o livro de Ruth, por exemplo, que é um dos meus favoritos, o livro de Ruth e de Esther. Mas aí eu esqueço detalhes, assim... minuciosos da história. Então, assim, é muito legal você marcar, porque você vai
memorizando aos poucos e tudo. Pelo menos é algo que funciona pra mim e eu tô gostando. Mas enfim, nessa questão do devocional tá sendo uma vitória pra mim e tá sendo muito bom mesmo, graças a Deus. Isso aqui eu tô falando não é pra me achar, porque isso aqui não é mérito meu, gente. Eu mesmo já vacilei muito na leitura da Bíblia. Gente, eu passava às vezes de semanas sem ler a Bíblia. Que vergonha, né? Mas é muito interessante porque é muito bom você iniciar o dia lendo a palavra. É muito diferente, assim, você já começa o dia lembrando que o Senhor é soberano, que Ele é suficiente, memorizando isso, e isso vai te ajudando nos desafios que vão aparecendo ao longo do dia, né? Só ajeitar aqui a câmera. Enfim, e hoje eu vacilei um pouco porque eu acordei muito cedo, eu ia pra academia, só que aí começou a chover. Ah, isso é outro ponto que eu vou falar também aqui. E começou a chover, enfim, não fui, e depois aproveitei já pra estudar cedo, enfim. E acabei só lendo o devocional, mas não li a Bíblia. E não foi muito legal porque eu deveria ter dado prioridade a isso. Só que agora o importante é você ter aquele momento no dia. Eu tô dizendo que eu gosto de fazer de manhã porque a minha realidade permite isso e eu consigo tirar pelo menos assim uns 30 a 40 minutos no devocional. Eu sei que ainda é pouco, eu tenho que investir mais nisso também, só que pra mim já é uma vitória, então vai fazendo um passo de cada vez, vai dando um passo de cada vez. Mas o importante mesmo é você ter aquele momento do dia, ou da tarde, ou da noite, que você esteja se comunicando com o Senhor. Aquele momento que você se isola das coisas seculares, das coisas do mundo, da realidade aqui na Terra. É aquele momento que você vai se conectar com o Senhor. E isso é muito importante. E façam isso, coloquem isso assim, não coloca, tipo, isso na sua lista do dia, assim, tipo, é uma meta que eu tenho que bater e tudo. Eu, pelo menos, não faço mais assim. A questão do devocional eu nem adiciono, assim, nas obrigações do dia, porque a gente não tem que ver isso como uma obrigação, mas tem que ser algo que já esteja totalmente dentro da nossa rotina, que a gente nem precise, eu tenho que lembrar de fazer o devocional, tem que ser já aquela coisa assim automática, sabe? A meta é essa, assim, acordo, assim como a gente toma banho, por exemplo, a gente não precisa colocar no papel, eu vou ter que tomar banho, eu vou ter que tomar café da manhã, não, porque a gente já sabe. Então o devocional é pra ser isso também, tem que ser isso, é igual aquela medicação controlada que você tem que tomar, entendeu? Você já tem que acordar já procurando isso, lembrando disso, né? Mas enfim, é uma construção, gente. Eu não tô no meu rendimento, não tô no meu rendimento total, até porque eu acho que nem existe isso de você render 100% de tudo, né? Vão ter dias que eu vou falhar, como hoje, assim, eu não fiz como eu queria ter feito de manhã, mas é isso, o importante é ter aquele momento com o Senhor e sempre estar fazendo aquela autoanálise, pedindo, Senhor, me transforma, me ajuda, que ao ler a Tua palavra eu realmente venha entender, conhecer mais do Senhor e que o Senhor venha me transformar, que eu venha ver o que é que eu tenho que melhorar, o que é que eu tenho que ajustar na minha vida. E é isso, que o Senhor me conduza. E Ele só vai nos conduzir, gente, se a gente buscar, né? Porque às vezes a gente pede, Deus me socorre, Deus me ajuda, o que é que eu faço e tudo, Deus não me diz nada. Mas aí a gente também não faz por onde, a gente não procura Ele, só procura quando tá aflito. A gente tem que procurar o Senhor diariamente, procurar se aproximar dEle cada vez mais, não por interesse, mas porque a gente tem que entender que necessitamos dEle. É a questão da dependência. E essa dependência é que nos leva a permanecer no Senhor. Permanecer buscando a Ele, buscando conhecê-lo cada vez mais. E primeiro ponto, questão devocional. E que isso sirva de motivação, que a gente possa crescer cada vez mais no Senhor. E meu cabelo tá só voando aqui, vou só fechar aqui a janela. Ai, meu Deus, que porta pesada. Ele tá aqui. Enfim, o segundo ponto, gente, é sobre essa questão da constância, né? É a questão do exercício físico. Eu
tinha, né? Porque eu não tenho mais isso. Eu tinha uma dificuldade grande com relação ao exercício físico há muito tempo. Nunca fui essa rata de academia. Já fui pra academia várias vezes, fiquei sem ir. Falhava, ia por um mês, depois sumia. É isso, gente. Idas e vindas. Mas aí, eu já tô há uns meses fazendo uns exercícios em casa. Tipo, eu comprei o tapetinho. Inclusive, tá aqui, tapetinho. E achei uns vídeos no YouTube, uns 3 canais que eu tô gostando muito. E eu tô me sentindo muito bem fazendo isso, né? Vídeo de pilates, aero-hit, que é o cardio, né? E tudo isso. E tá sendo bem legal. Eu me sinto muito bem. Todo dia eu faço. Peraí, todo dia não, peraí. Deixa eu ajeitar, isso é fake news. Mas de 4 a 5 vezes na semana eu tô fazendo. Até no sábado, às vezes, eu tô fazendo. Só que na semana passada eu decidi voltar para a academia também. E aí eu tô tentando intercalar. E, gente, eu tô gostando de novo da academia, porque tá sendo algo que tá sendo bem interessante pra mim. Eu tô indo de manhã, mas ainda tô tentando ajustar os horários. Eu tô indo com a minha mãe e aí a gente tá tentando fazer, tipo... Não, uma motivar a outra, porque realmente não é porque a gente goste. Porque eu queria estar deitada uma hora, assim, cedo, da manhã. Mas é pela questão de... que a gente tem que entender que enquanto nós estamos cuidando da nossa saúde, cuidando do nosso corpo também, sem exageros, claro, sem extremos, nós estamos glorificando a Deus também. Então, quando você muda esse pensamento, muda a forma de pensar, de tipo, eu não gosto disso, você muda a forma de pensar pra eu estou glorificando a Deus enquanto faço isso, você começa a ter prazer nessas atividades que antes você não gostava. Então, eu tô gostando, gente. Tô com um treino bem separadinho e eu tô gostando, realmente. Assim, quando eu vejo a hora já passou e até meu tempo na academia é contado, porque realmente tenho que voltar pra as demandas de trabalho e de outras metas que eu tô tentando organizar. E tá sendo muito interessante porque você começa a controlar mais. Não é que você está no controle, mas você começa a ter mais conhecimento sobre você ver o seu limite de força, você consegue adquirir mais resistência ao longo do tempo, isso é bem legal, tá sendo muito bom. Hoje eu não fui porque choveu, mas eu fiz em casa, então, sem desculpas, tá? Sem desculpas. E tá sendo muito bom e que o Senhor me ajude a continuar, a permanecer. Então, a frase principal é permaneça, continue, seja constante. Porque eu não sei vocês, gente, mas eu tenho uma dificuldade que é, tipo, de me manter constante nas coisas. Eu enjoo muito fácil de algumas coisas, eu fico cansada rápido, assim. E eu tenho tentado melhorar muito isso em mim, porque não é legal. A gente não vai viver tendo novas experiências toda hora, né? Então a gente tem que se acostumar com os momentos ordinários, com os dias iguais. E Deus, Ele está nos dias iguais também. Como eu já fiz um vídeo aqui falando dos dias ordinários, que Deus se manifesta nos dias comuns. Então é algo que eu tenho tentado melhorar muito e tentado... Na verdade, que eu tenho lutado contra isso, que é a questão de, tipo, insatisfação às vezes e de procrastinação e de não manter a constância, de não conseguir permanecer nas coisas. E a caminhada cristã é basicamente o contrário disso, né? É sobre você permanecer, sobre você continuar. E é isso. Mas tá sendo bom, tá sendo interessante, porque não é só sobre o exercício que você tá fazendo ali, naquele momento. É todo o resto do dia, você se sente mais disposta, você consegue analisar algumas situações, isso te ajuda muito a questão do exercício físico e da leitura da palavra. Até porque quando você tá lendo a palavra, você tá fortalecendo seu espírito. Quando você tá fazendo um treino de academia, por exemplo, ou outro esporte, você tá fortalecendo o seu corpo. Só que tudo tá ligado. E quando a gente faz isso, você começa a avaliar algumas situações que antes você ficaria muito nervoso, muito preocupado, você começa a analisar de forma mais racional. Então, ontem mesmo eu quis me angustiar, me preocupar com umas coisas, uma ansiedade bateu, quis bater. E aí eu tentei, vou respirar, vou analisar, e é como se, tipo assim, você tentasse visualizar aquele problema na sua frente, você
faz meio que uma personificação do problema, e você fica olhando aquilo como se fosse uma terceira pessoa na história e avaliando assim, adianta eu surtar? O que é que eu tenho que fazer quanto a isso? E aí, aos poucos, você vai se acalmando. E, obviamente, não é porque você tem o mérito disso. O Senhor, Ele vai te dando graça. E você vai pedindo auxílio e a graça e a misericórdia do Senhor também. Então, são duas coisas que eu tenho tentado melhorar, sabe? A questão da constância no devocional e a constância no exercício físico também, porque isso é uma forma de glorificar a Deus. Já a terceira coisa é a constância nos estudos. Mas isso, gente, eu tô achando muito legal, porque antes eu não conseguia estudar nenhuma hora direito. E o Senhor tem me dado graça de conseguir passar mais e mais tempo. E cada dia eu vejo um progresso, sabe? E quando a gente pensa assim, poxa, eu tô estudando, eu tô glorificando a Deus. E no final do dia você tem aquela sensação de tipo, eu fiz o que tinha que ser feito na minha rotina. Então, isso é muito bom, é muito assim prazeroso. Você consegue até descansar mais sem aquela preocupação de que deixou alguma coisa pendente demais. Obviamente, tem dias que a gente não vai estar totalmente motivado, totalmente produtivo, principalmente as meninas, aqui a gente sabe que tem aquele período do mês chato, que a gente só parece que tá numa situação assim de pós-operatório, que você fica toda... É horrível, gente, essa sensação. Vocês sabem o que é que eu tô falando. E tem esses dias vão chegar. Só que é sobre permanecer. Você não vai ser constante, assim, não vai ser 100% produtivo em um dia difícil assim. Mas se você tem um objetivo, uma meta, pensa assim, se eu conseguir pelo menos estudar ou fazer o que eu tenho que fazer pelo menos por 1 hora hoje e tudo, você já venceu aquilo, sabe? E também tem que saber balancear com o período do descanso. Se não deu certo você fazer tal coisa naquele dia, bola pra frente. Não adianta você ficar chorando e segue a vida, sabe? Segue a vida e continua. É sobre permanecer. Então a palavra principal deste vídeo aqui é sobre permanecer. Permaneça nos objetivos que você estipulou pra sua vida. Isso não é papo de coach, tá? Embora pareça... Mas quando a gente traz para a perspectiva cristã, é isso. Permaneça na sua caminhada com o Senhor. Permaneça. E eu trouxe... eu tô até aqui com o devocional, que ele falou muito isso, acho que foi no... Cadê aqui? Do dia 6 de maio. Ele fala aqui o textinho principal, ele coloca sempre um versículozinho e diz assim, ó. 1 João 4,13. Aí ele pega só um trecho do versículo. Permanecemos nele. E aqui ele fala no final assim, ó. Quando este mundo se dissolver como um sonho, nossa morada permanecerá e se erguerá mais imperialmente do que o mármore, mais sólida do que o granito, autoexistente como Deus, pois ela é o próprio Deus. Nós permanecemos nele. Então, vamos focar nisso aqui principal. Não adianta a gente ter um dia super produtivo. Fiz várias coisas pra mim, bati várias metas no trabalho, estudei tudo que eu tinha que estudar. Nossa, zerei todas as máquinas da academia. Foi um dia muito bom, comprei o que eu queria. Ok, essas coisas são legais e tudo, a gente gosta disso. Só que nada disso adianta se não estivermos eu ia colocar este livro aqui, mas esse livro é muito bom, mas o foco é esse aqui, ó. Nada disso adianta se o principal não tiver em dia, que no caso é o seu relacionamento com o Senhor. Não faz sentido, sabe? Você acaba o dia vazio, porque você acha que tá cheio de tudo, mas você acaba vazio, porque o Senhor, Ele é suficiente. Somente Ele pode preencher realmente o vazio, às vezes, que a gente sente. Então, eu tava até conversando com uma amiga esses dias, que a gente tá observando que tá tendo um retorno muito grande de vários jovens para um estilo de vida mais modesto, no caso, ou mais conservador, se pode ser assim dizer. Mas que, tipo assim, você vê vários jovens, assim, ao invés de estar na balada,
tarde, assim, da noite e tudo. Alguns acordam de madrugada agora pra correr, pra estudar, pra ir pra academia, tentando ter uma rotina de vida mais constante, mais focada, e isso é muito bom. Eu fico feliz mesmo. Você vê uma onda de influenciadores assim que tentam passar uma rotina de produtividade, ensinar sobre o estilo de vida. Alguns falam até sobre a questão da importância da castidade mesmo, de você não se relacionar com qualquer tipo de pessoa, ser uma pessoa mais seletiva e tudo. E isso é bom, é interessante. Só que ao mesmo tempo é meio perigoso, porque em nenhum momento você vê alguns deles falar sobre Cristo. Porque não adianta você viver um estilo de vida que aparenta ser cristão, que aparenta ser conservador. Não é sobre ser conservador, mas é sobre você ter uma vida piedosa diante de Deus e uma vida rendida aos pés dele. Então tem que ter muito cuidado também com isso, porque tá tendo um movimento muito crescente disso, de jovens buscando uma rotina constante, buscando uma rotina longe de redes sociais e tudo. Isso é bem legal, um estilo de vida mais modesto, só que ao mesmo tempo não é um estilo de vida que esteja atrelado ao cristianismo, aos princípios da palavra do Senhor. Então, ao mesmo tempo que parece ser cristianismo, acaba não sendo, porque não tem aquele foco principal em Jesus. Acaba o foco, fica na pessoa, o foco melhorar de vida, ser a melhor versão de si e tudo, mas aí acabam esquecendo do principal, que é Jesus. Então vamos ter muito cuidado também com isso, com esse tipo de conteúdo que a gente consome, porque acaba sendo destrutivo também, porque acaba virando mais sobre o foco volta, sobre mim, e não é sobre nós. O evangelho não é sobre nós, não é sobre termos o nosso ego satisfeito, termos as nossas vontades, metas realizadas. O evangelho é sobre o Senhor, sobre o sacrifício de Jesus na cruz por nós. Então que venhamos a lembrar sempre disso, que Ele é suficiente e que tudo que nós formos fazer, em tudo, a gente tem que ter a mentalidade assim: será que eu tô glorificando a Deus com isso? E aí a gente consegue viver realmente, porque viver realmente, saber viver, ter uma vida correta, ter uma vida feliz e plena, ter plenitude de vida somente em Deus. A gente não vai encontrar em outra coisa, não vai encontrar em academia, não vai encontrar em uma rotina super produtiva, embora isso seja bom, isso seja importante. E é isso, mas é somente nele, porque Ele é suficiente. Ele é o firme fundamento de todas as coisas, Ele é a pedra fundamental, e que estejamos firmados nele e que venhamos a lembrar sempre do sacrifício de Jesus na cruz por nós, e que nossa vida esteja rendida realmente aos pés dele. É isso, pessoal. Este foi o bate-papo de hoje. E eu vou tentar fazer um compilado de alguns vídeos de coisas que eu gravei na minha semana super ordinária. E que o Senhor abençoe vocês e até Nossa, eu tô com tanto vício de linguagem, tantas palavras repetidas, eu espero que vocês aguentem este vídeo todo. Mas que o Senhor abençoe vocês, nos ajude. E é isso, gente. Tchau, tchau. Vou aqui ler a palavra, realmente. Olha aqui, de cabeça pra baixo. Vou ler a palavra, falar com Jesus um pouquinho, escrever um pouco. Gente, escreva um diário, é legal, diário pra Jesus. Querido Jesus, meu dia foi assim, eu fiz isso ontem, me ajudou muito a não ter uma crise de ansiedade, um pânico com algumas notícias que ocorreram ultimamente. Mas é isso, gente. Tenham um bom final de semana e até mais.